Senhoras e senhores, entre na toca que já vai começar. Sejam bem-vindos à Toca, e eu sou o Henrique e hoje vamos falar de universos distópicos. Aqui é o Túlio, vou fazer parte deste podcast para falar de coisas loucas que podem vir a acontecer no futuro, que tá aí nos filmes, nas HQs, nas séries, no caralho A4. Vai que acontece ano que vem, né? Aqui é o Alisson e nós estamos quase em uma distopia no mundo real. Aqui é o Vitor e como o verão tá chegando, tá quase aí, vamos entrar no regime, né? E para começar o podcast, nada menos do que menino Alisson. Comece por você. Quais são as indicações de mundos e universos distópicos? Eu vim agora com as coisinhas bem adolescentes, né? E começar aí por uma saga que acabou aí em 2015, acabou em 2015 nos cinemas, né? Porque nos livros já tinham sido lançados todos, que é Jogos Vorazes, que é bem gostosinho de se assistir, né? Foi nos filmes que meio que lançaram a Jennifer Lawrence aí pro estrelato, meio que descobriram ela, né? E a história de Jogos Vorazes, ela é bem assim... São 12 distritos, e aí descobre-se que que o 13º distrito era tipo um exemplo para os outros 12, que a capital meio que destruiu, né? Tipo, terraplanou, né, o 13º distrito, para provar para os outros 12 que eles que comandam. É mais ou menos esse o começo, né? Numa guerra no passado. Todos os anos, né, eles promovem meio que uma batalha entre dois jovens de cada distrito, né? Um homem e uma mulher de cada distrito. Eles colocam eles lá no campo de batalha para ver o vencedor. Nós temos a nossa protagonista, que é a Katniss Everdeen, e junto com seu amigo Pita, né, eles foram os escolhidos. Na verdade, ela não foi a escolhida, né? Quem saiu lá no sorteio foi a irmã dela, mas ela falou, não, eu me sacrifico aí pela minha irmã, e eu me voluntario pela minha irmã, e eu vou lutar no lugar dela. E aí, basicamente, essa é a história do primeiro Jogos Vorazes, mas, assim, envolve bastante intriga política também. E nos segundos Jogos Vorazes é bem interessante porque é o aniversário de 75 anos dos jogos, e se eu não me engano a cada 15 ou 25 anos eles promovem um campeonato entre os ganhadores, né, das edições anteriores dos Jogos Vorazes, e aí ela tem que voltar de novo pra arena, né, junto com o Pita, e aí, cara, é onde vem os melhores personagens da série. E aí no terceiro filme é onde explode a revolução, né? Eles falam, mano, a capital aí tá bem maluca, eles querem comandar a gente, não pode não. E aí é toda aquela revolução que acontece sempre, né? As pessoas... Distopia, né? Acho que ela é... Jogos Vorazes é a culpada por vários outros derivados dela nos últimos 5 anos, né? Acho que falou assim, tá dando sucesso pra jovem de distopia, bora fazer pra todo mundo, assim, né? Você começou pela mais fraquinha, né? Acho que o cara que tá ouvindo agora falou assim, pô, gostar de Jogos Vorazes. Na verdade tem uma filha de Jogos Vorazes que é mais fraca ainda, que é Divergente. Não, mas fora que Jogos Vorazes nem é original, Jogos Vorazes é baseado naquele mangá Battle Royale lá do Japão. O Battle Royale também é uma bosta, tipo, pelo menos os filmes. Não, eu gosto mangá bastante o mangá é que eu só assisti os filmes. Eu não só li os tracks do mangá e não era ruim mesmo, não. E tem um livro também. Porque eu achei que os Jogos Vorazes pelo menos eram Battle Royale com política, entendeu? Parecia então um pouco mais legal, saca? Mas tem um governinho, uma coisinha nos Jogos Vorazes, não é totalmente bosta. No Battle Royale parecia que era simplesmente por prazer, né? Não era tanto distopia. Tipo, era meio que, vamos punir essa galera, joga todo mundo pra se matar nessa ilha. Boa sorte. Morram. É tipo o Bitum também, tá ligado? Nossa, o Bitum é muito bom. Acho que não é que nem... Pelo menos o Jogo Vorazes tinha uma crítica dessa coisa de pão em circo, né? De a galera, vamos todo mundo assistir, se apanhar e nem achar incrível isso. É tipo que nem um coliseu romano, né? O pessoal vive falando que o nome do continente dos Jogos Vorazes, que acho que é Panem,
é meio que um trocadilho em latim para pôr em circo, né? No latim que o pessoal usava em Roma. Eu não sei se isso é verdade, mas tipo, é bem daí já nessa crítica. Que hoje em dia a galera fica aí Big Brother e tudo mais, vendo a desgraça alheia e achando foda. Eu acho que era essa ideia que ela queria chegar. A crítica é legal, só a conclusão de filme que não foi tão boa, assim, sei lá, eu acho. Desses filmes teen, né, que feito para adolescente, eu acho que é o melhor, entendeu? Tipo, eu acho que é o que mais tá trazendo essa discussão. Isso, e tanto que no primeiro Jogos Vorazes lá, eles até mudam, assim, as regras do jogo para favorecer, assim, a audiência, né, para os espectadores ficarem mais vidrados ali. Eles falam, não, agora não tem que matar o outro, agora tem que fazer isso, aquilo. E é basicamente, tipo, acontece no Big Brother, por exemplo, que eles meio que incitam a briga assim, entre as pessoas. É o que acontece também num programa, tipo, Casa de Família, né? Ou o Silvio Santos no último domingo. Silvio Santos no último domingo. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Mas e aí, Alisson, qual é a sua outra indicação? Então, a minha outra não é Divergente não é indicação, então ela é bem fraca, não é. E a minha outra é Maze Runner. Eu não assisti Maze Runner, mas também me falaram que é um derivado de Jogos Vorazes. Então, eu acho que Maze Runner é bem legalzinho, hein? Me disseram que Maze Runner, no terceiro livro, tem um plot twist. E foi o único que eu não vi. Basicamente, assim, a gente acompanha essa história do Thomas, né? Ele acorda do nada, assim, e ele acorda num lugar que eles chamam de clareira. E ele e mais alguns jovens, né? Alguns homens. E aí ele descobre que eles são rodeados por um labirinto e eles meio que têm que escapar desse labirinto. Mas o porquê, eles ainda não sabem. E aí, do nada, chega uma menina, né? E o Thomas, ele chegou para um elevador que tem no chão, que é o elevador onde chega suprimentos para eles, e também que a cada mês chega um adolescente novo. E aí eles têm que sobreviver ali, né? Tem que andar no labirinto. Só que acontece que tu não pode ficar no labirinto para sempre, né? O labirinto ele abre por uma certa parte do dia e fecha, né? E quando fecha o labirinto, tem os verdugos, que são tipo monstros que se você ficar preso lá dentro do labirinto, você morre, tá ligado? E aí, tipo, tem toda uma... isso não é muito spoiler, né? Porque tem toda uma empresa por trás, e aí tem um motivo pra eles estar fazendo aquilo com eles. Um motivo bem assim, mas é um motivo legal. Mas é bem legal você ver eles explorando o labirinto, né? Que é só no primeiro, isso me deixa revoltado, mano. O primeiro filme é todo um labirinto, eu gosto muito, velho. No segundo já dá uma mudada extrema em questão do roteiro e tudo mais. E tipo, eu que li o livro, pra mim, o primeiro livro, ele é mais chatinho do que o filme. Eu gostei bem mais de assistir o filme do que de ler o livro. Porque... Nossa, acho que geral achei isso. É porque condensa bastante a história do livro. O livro tem bastante coisa interessante, só que começa a ficar muito enrolado, sabe, algumas partes. Então o filme é mais direto no que tem que fazer, e também tem algumas ideias que eles mudaram no filme, que ficou bem melhores no filme do que ficou no livro, assim, você falou, opa, e aquilo no filme foi uma sacada melhor. E assim, tem um subtexto bem legal por trás, não é tipo só os caras correndo no labirinto, tem todo um negócio bem legal, bem interessante. Eu não vou falar muito, porque isso não entrega muita trama pra quem não assistiu, mas é uma boa indicação, é um filme teen bem legal, pra quem assistiu sabe. Mas, por exemplo, o terceiro não tem nem indicação se vai ter o filme, ou se ninguém aqui no rolê leu o terceiro filme. O terceiro vai ter o filme, é que o ator principal, ele tava nas gravações. Ah, sim, um puta acidente, né? Mano, e aí ele foi pular, tipo, de um carro pro outro, assim, e aí deu, tipo, um negócio, o carro passou por cima dele, tá ligado? Caralho, velho. Ele ficou um tempo internado. Ele tá vivo? Aham, tá. Ele vai continuar. Já tá gravando, já gravou, na verdade, né? Já terminou, acho. Ele faz aquela série Teen Wolf, tá ligado? E aí até atrasou a série. Essa série não já acabou? Não tá na última temporada? Não sei bem. Então, tá na última temporada, mas já era pra ter acabado já, que atrasou por causa desse acidente também. Caramba, pensava que já só tinha atrasado pro filme mesmo. Não. E já tá mal cota que vai lançar esse filme, né? Eu acho que é até o segundo acidente que acontece, se eu não me engano. Então, ia lançar agora nesse ano, no começo desse ano, foi adiado pro começo do ano que vem. Foi um acidente bem feio mesmo, mano, ele ficou bem grave. Teve gente no set que falou que achava que ele tinha morrido, tá ligado? Um negócio bem louco. Só isso, né? Achar que morreu, acho que é um grande nível de acidente. Mas qual que é o subtexto, assim, que você falou, tipo... Qual que é a crítica ou a referência que ele faz com a questão do labirinto, que você falou que é foda? Isso, na verdade, é porque pra mim parecia que era só um jogo, tá ligado? Não, então, é que na verdade eles
eles meio que fazem testes com a população, assim, pra... Eles meio que fazem todo esse teste, depois eles falam, não, você é parte de algo maior, tá ligado? A gente tá te treinando aqui pra vocês serem os melhores do futuro. Na verdade, eles estão fazendo uma merda, sabe, com os adolescentes. Estão fazendo experimento, principalmente no segundo filme, eles fazem um monte de experimento, enquanto toda a sociedade tá morrendo por causa de várias doenças, eles tratam aquilo como se fosse nada, tá ligado? Eles tratam as pessoas como se fossem nada. Então, assim, cara, é um negócio bem legal. E é uma traminha adolescente, né? Vai ter aquele romancezinho chato, aquele triângulo amoroso, todas aquelas coisas, e aqueles ganchos desgraçados no final dos filmes. Mas, assim, é bem legal o filme. Tem um mindinho lá do Game of Thrones. Tem um mindinho. Verdade. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Mas também tem a série 3%, que conta a história, assim, é meio que um concurso público, onde jovens, eles meio que vão fazer um teste, assim, onde apenas 3% deles vão passar aí pro Mar Alto, que é meio que a classe A, né? E aí quem não passa fica lá na favela de onde eles vieram. Então aí eles têm que passar por todos os testes, e aí também tem meio que uma facção, assim, quem é contra isso, né? Que eles sempre tentam infiltrar alguém lá dentro desse teste pra meio que tentar quebrar esse sistema, né? Que é uma bosta, né? Você só escolher 3% da população pra passar pro lado bom, enquanto o resto se ferra na miséria. E é uma série brasileira, é bem interessante porque ela é brasileira, e ela começou como uma websérie, né? No YouTube. Eles tentaram vender para diversos lugares, e aí a Netflix comprou depois de uns 5 anos, né? Que eles tinham lançado. E aí lançou, tem 8 episódios, e é uma série bem interessante mesmo. Se eu não me engano, lá nos Estados Unidos ela é aclamada pra caramba, né? Até uma das séries mais assistidas que não é a série mais assistida estrangeira, sabe? Isso, é bem conceituada mesmo. É fato lembrar que quando eles criaram essa série, né, a ideia, em 2011, isso não estava na moda ter filmes ou séries sobre distópicas. Até lançar Jogos Vorazes. Antes do Jogos Vorazes, né? Hoje lança e a galera fica falando, não, isso já é outra coisa sobre isso, outra história sobre isso, já é cansativo. Bateu o tema, essas coisas assim. Não, a história já é um pouco antiga, é bem antiga. E o pessoal fala mal da atuação, mas não é tão ruim assim a atuação, não. Eu também não acho tão ruim. Só porque tem 2 atores que eram da Record, tem a galera tem um certo preconceito por ser produção brasileira. Aí eu acho que é só esse motivo mesmo. É brasileira, é ruim. Ator da Record também pesa ruim, um pouco mais. Eles falam assim, as atuações são ruins. E aí depois você vai ver, eles pagam mal pau pra fazer série tipo Flash, tá ligado? Que tipo isso. É igual ou pior. Só que é por não ser... Por ser BR só. Eu acho que é o único motivo do pessoal daqui meter o louco em cima da série. Mas tem seus problemas? Tem, mano. Mas tem o mesmo problema que muita série americana que é aclamada aqui tem. Exemplo... Mano, sobrenatural. Uma coisa que eu acho... Adolescente. Uma coisa que eu acho zoado... A Netflix parece que deu pouco dinheiro pra eles fazerem, porque dá pra perceber uma certa falta de orçamento, né? Vocês veem um pouco fraco, talvez nos figurinos ou no cenário. Dá pra ver que eles diminuíram bem o cenário e as regiões pra poder se pagar e fazer, né? Eu acho que teve um pouco disso. Eu espero que agora que falaram que havia a segunda temporada, que a Netflix realmente coloque dinheiro nisso. Mas confirmaram uma segunda temporada? Além também que confirmaram na Comic Con do ano passado que ia ter uma segunda temporada. Mas sei lá, outra coisa que... Mas é também que é uma série que também foi a primeira série, né? Primeira série da Netflix no Brasil, né? Tem essa também. Verdade. Tem essa. Que até então só que faz séries mesmo por aqui. Legal dela é que ela tem essa crítica à loucura que é vestibular aqui no Brasil, né? Que no Enem, o VEG, a galera que se mata pra poder... O público aqui é loucura, né? Você não viva, estude, senão você vai perder pro próximo. Tanto que tem dentro da série, dentro da série dá pra você ver até semelhanças com tipos de pessoa que faz a prova aqui no Brasil. Tem aquele moleque que sempre estudou, que já sabe o que tem que responder, o que tem que fazer pra poder passar. Tem aquela pessoa que tá pouco se lixando, né? Tem aquela pessoa que estudou mais ou menos e acha que pode ser malandrão, né? Também tem o famoso primo
também tem aquela coisa que não existe meio que um bem e um mal, tipo, ele não por grande parte da série ele fica dizendo como se todo aquele sistema é errado. Mas aí você vai assistindo e você pergunta, será que realmente é errado? Será que as motivações são certas? Não tem meio que esse bem e mal bem explícito, né? E isso que é legal na série. E tem o quê? 10 episódios? Eu acho que é 10 episódios. Não são 8, se não me engano. 8 episódios, mano. 8 episódios. A série tem pouco episódio, é boa. Geralmente é assim. É muito bonita. E eu sei que, tipo, tem as cenas foram gravadas, tem bastante cenas que foram gravadas dentro do estádio do Corinthians, aqui no Itaquera. Então, sei lá, pra você que é brasileiro, mano, dá pra ver bastante coisa. Então, dá pra você ver que tem um orçamento baixo. Né? Sabe, um dos principais é Pedrinho, mano, do Sítio do Capão Amarelo. Foda. Tem um cara que é do Rebeldes Brasil. Se eu não me engano, tem o cara do Rebelde mesmo. Vazou uma informação, que se eu não me engano, o orçamento tinha sido de 10 milhões. De reais, né? Quer dizer. Eu acho que é de reais. Então é embaçado. 10 milhões de reais dá o quê? Uns 3 milhões de dólares, 3, 4 milhões no máximo. Que filme. Mano, isso aí é preço de longa independente nos Estados Unidos, entendeu? É isso mesmo. Valor de longa independente nos Estados Unidos. Vou dizer, é embaçado mesmo. Aquela série lá, The Crown, se eles investiram 100 milhões de dólares. Foi dólares. A da rainha, né? Essa daí, se eu não me engano. Até alguns Emmys, uma parte de coisa. Ganhou o Globo de Ouro, de melhor série dramática. Isso aí. E pra mim, quando assisti a série, eu não consegui parar. Eu terminei a série no dia que lançou meia-noite do dia que lançou, e aí eu terminei já de manhã, 6 horas da manhã, entendeu? Gostei pra caramba. The Crown ou 3%? Por 3%, os 3%. Eu acho muito foda, mano. Eu acho que até poderia sair, né, de série e fazer outras coisas, como quadrinho, ou até livros, ou até um longa aí, fudido, enorme. Mas... E o que é maneiro é que a série, tipo, ela tem uns plot twist bolado, assim, você fala, tá indo pra esse lugar aqui. Mano, e do nada, assim, cada prova é um debate diferente, fudido, né? A primeira prova, que é uma entrevista, você já vê como é que é o nível da coisa. A segunda prova, que eles têm que montar uns cubos, também é fudido. E vai piorando. A série toda ainda, hein? Olha o spoiler. É difícil. Não, mas esse aí é só o começo. Eu falo assim, ainda mais, eu não sei se é pra mim, eu na época que lançou a série em websérie no YouTube, lá pra 2011, 2010, eu não sei, não lembro quando foi. Eu já tinha gostado pra caramba. Falei, caramba, isso tá sendo feito pro YouTube, é brasileiro. E aí eu fiquei anos esperando coisas novas, e agora veio, entendeu? E eu achei incrível. Eu achei melhor do que antes, entendeu? Eu achei melhor. Não sei se eu já tava na esperança. Na CCXP tinha um stand da Netflix, aí tinha essa prova do cubo aí pra montar. Você é louco, eu não conseguia montar 2. Você já não passava. Eu já não passava. Você é um dos 97%. Seria um deles. O que é bem legal. Também que... eu sei que parece que se passa num Brasil meio que favela total, né? E que esse Maralto é uma ilha no mar. E pelo que eu entendi, assim, quando aparece a abertura, aparece um mapa e é meio que na região do norte, né, do Brasil. Calor. Achei que era Espírito Santo. Bem tropicalzão. Não, é bem naquela região ali de Pará, coisa assim. Pelo que eu entendi do mapa, é isso. E é bem legal, é bem legal ver isso no Brasil. Quem dera eu ver mais disso, tipo, de filmes assim, de ficção, distopia brasileira. Brasil, é lindo de se ver mesmo. O que tá preocupando algumas pessoas é que eles estão gravando bastante aqui ainda no negócio do Corinthians. Então ainda muita coisa vai se passar no lugar onde teve os testes, né? Que o bagulho do Corinthians é o lugar onde teve os testes lá. E aí muita gente tá falando, nossa, será que eles vão enrolar? A prova do ano seguinte, talvez aí agora vai ter... Aqui não tem spoiler, mas... Assistam, mano, eu acho foda, principalmente pela discussão que a série traz, sabe, não tanto pela ambientação, que a ambientação deixa um pouco a desejar, que eu acredito que é por causa de falta de orçamento. É foda essas indicações, mano, eu acho que, mesmo sendo novas essas indicações, grande parte delas, é legal ver o que tá fazendo, né, principalmente 3%, pra mim, 3%...
essa tentativa de fazer o Brasil ficar no mapa também. Eu espero que venha mais séries brasileiras na Netflix, né? Por favor. É meu ramo, cara. Tem que ter. Na TV por assinatura começar a querer fazer coisa de qualidade também seria bom. Nossa, não ficar só em Netflix, cara, seria lindo. Qualidade eu acho que até tem um pouco, mas o problema é essa falta de gênero, sabe? Só querem fazer tudo muito novelesco, tá ligado? É muito dramatúrgico puro, tá ligado? Desde os anos 70 não mudou. Tem na Warner como manual para sobreviver de zumbis, alienígenas e ninjas, alguma coisa assim. É brasileiro. Ah, sim, sei. Não. É novinho então, até, né? Tá. Não, dava pra fazer... Não gostei tanto dessa série da Warner. Sei lá, feito nas coxas mesmo, sabe? Parecia uma websérie mesmo, no lugar de uma série. Foi igual a primeira parte lá, 3%, tá ligado? A da YouTube, pra poder ver se ia dar certo. Se der certo, na segunda temporada eles iam fazer um bagulho mais da hora. Pode ser, né? Eu acho que é mais porque, a Ancine meio que obriga eles a ter pelo menos alguma coisa feita no Brasil. Tem tipo uma lei. Sim, eu acho que eles fazem só tem por uma fazer, lei para isso. Tem que ser, acho que 30% da produção tem que ser brasileiro, né? Algo do tipo. Alguma coisa assim. Aí tanto é que vários canais de TV por assinatura começaram a fazer. A Fox fez o Prata da Casa, que é mais comédia. A Fox comprou Porta dos Fundos, né? Comprou Porta dos Fundos também. Na HBO tem aquela PC, não tem? Ela passa... Eu sei que na HBO tem uma Magnífica 70, se eu não me engano o nome, né? Que conta dos porno chanchado. Tem um Girls, alguma coisa, que é um de garotas. É da HBO também? Esse da HBO não acho que não é PC, é Psyll, de tipo silêncio, sabe? Essa aqui eu não sei. Eu só sei que fala de um psicólogo lá. Aí eu achei que... não é aquela que é o cartaz com um símbolo de fazendo silêncio mesmo, sabe? Eu acho que é... Todo meio vermelho. Aquela das prostitutas lá, o negócio na HBO. A HBO tem bastante produção brasileira. Então bora para próximas indicações. Agora as indicações do menino Túlio. E aí, Túlio, quais são as indicações para hoje? O que eu tenho para falar? Eu vou começar com clássicos. Com um grande clássico mesmo da gênero distópico, né? E também um grande clássico não só do gênero distópico, mas também do cyberpunk, que é Akira. Akira é fenomenal, do Katsuhiro Otomo. O mangá é de 82, foi até republicado há pouco tempo pela JBC. Se vocês quiserem comprar, vocês comprem, que tá num preço até camarada para o formato, que tá lindão. E isso é um filme também, né? O filme é de 1988, e a trama é muito interessante, que ele se passa depois da Terceira Guerra Mundial, que foi causada por uma criança com poderes, que graças a ela aconteceram diversas turbulências no mundo, que começou até por Tóquio, se eu não me engano. Foi por Tóquio, né? Que é japonês o filme, o mangá. Que depois de um tempo, né? Que esse só é o plot inicial da trama, mas depois de um tempo, Guerra Mundial, tá tudo em ruínas, tá tudo meio que acabado no planeta. E a trama oficial mesmo se trata com o Kaneda, né? O Kaneda, que é um líder de uma gangue de motoboys, de delinquentes, que entre uma dessas tretas deles com os motoboys, se não me engano, é o Tetsu. É Tetsu, né? O nome do. Não, corrijam se estiver errado. Do moleque que acabam pegando ele. O governo acaba pegando ele pra fazer testes. Depois disso aí acontece várias coisas que eu não quero falar, que senão vai entregar muito da trama. Mas é uma história espetacular, é muito boa de ser vista mesmo. Tá tudo é bem encaixadinho na trama de todo o Akira, inclusive do mangá e do anime. É muito bom, recomendo totalmente, que inclusive merecia muito um live action, mas a história é tão foda, mas tão elaborada que até hoje não conseguem tirar do papel. A bilheteria de Ghost in the Shell também não ajudou muito nessa parte aí da adaptação live action. Mas eu tenho um pouco de medo, né? Eu tenho um pouco de medo. Vai que não fica... Todos têm. Vai que dá um Dragon Ball Evolution aí. É um ícone não tão grande, né? Ghost in the Shell, sei lá, foi bom, mas também não foi bom. Foi um filme legal. Não, acho que não é que não foi bom. Acho que não foi o que esperavam, tá ligado? Pra o que é
o mangá, Mas a representação. Akira, vamos voltando assim pro Akira. O Akira foi, acho que algo até mais importante do que foi o Ghost in the Shell pro mercado de anime. Né? Sim. Eu acho que Akira foi o primeiro anime pro mundo, né? Tipo, tem essas questões. Tirando que, mano, estilo de animação fudido para os anos 90, né? Nunca mais ver aquelas cenas. Aí hoje de cinemas, animes em geral, faz várias referências ao Akira. Várias referências. Sim, foi um dos precursores em questão de cyberpunk. Só tínhamos tem um boato que eu ainda não sei confirmar que Matrix pegou um pouco de referência no Akira. Sim, do Akira eu gosto de pegou de Akira, principalmente Ghost in the Shell. Tipo, outro que me lembra bem isso, acho que essas cenas de moto andando, fica com rastros da lanterna, sabe? Isso tem vários filmes que meio que pegam isso dele, né? Nossa, as referências com a moto do Kaneda tem não só em filmes de cyberpunk, sci-fi, mas tem referência dele em muitos filmes. É só parar pra ver que tem. Inclusive até no Batman, na animação do Batman, se eu não me engano, tem uma referência dessa com o Robin, tá ligado? Que é totalmente contrário do Akira. Batman e Akira, não tem nada a ver, acho que trilha sonora, assim, mano, espetacular, mano. É épica, realmente épica. Você falou que o mundo no Akira tá destruído, mas acho que não é totalmente destruído, não. Não é tão destruído. Reconstruíram, né? O cara que falou que ia adaptar ele, que eu até fiquei meio pá assim, que pode ser que fique bom. Seria ver o Christopher Nolan, mas eu acho que ele também já não tá mais nem interessado por conta dessas ideias aí com o Ghost in the Shell, né, que foi bem catastrófica. Eu acho que o estúdio ficou muito querendo controlar também. Tinha essa. Apesar que se fossem fazer um bagulho, eu esperaria que fosse com uma produção americana, mas se for produzido pela gringa Estados Unidos, que seja algo bem Japão mesmo, mano, porque você sente aquela ambientação de Tóquio, é muito Tóquio aquilo tudo. Se fizerem, sei lá, numa Nova York, vai ficar muito estranho. É porque eles querem deixar bem hollywoodiano, tá ligado? Isso. Isso. Chama. Mano, mas beleza, tipo, no Ghost in the Shell chamaram uma atriz que não era japonesa. No Akira não pode, não tem como fazer isso, não tem como ter uma liberdade poética sobre isso. Então não é Akira, entende? E tem que chamar atores famosos do Japão, entendeu? Atores que estão nos Estados Unidos e que são famosos pela etnia, entende? Não pode ficar querendo fugir, tem que vender esse filme, eu tenho que colocar um ator famoso e vamos dar uma liberdade poética pra ele ser essa pessoa, sabe? Ou faz isso, ou fala assim. Mas eu acho que com o Death Note até que dá, tá ligado? É porque, tipo, pegar a história e colocar em outro lugar, né? Isso dá, mas Akira, tá ligado? Não é só uma história, é a ambientação também. Death Note, o que importa é o livrozinho e a história em si. Eu acho que a ambientação combina muito com a questão de Tóquio, não pode mudar isso. Sei como se fosse o centro da tecnologia, né? O mundo está mudando também. É bem foda isso. É bem foda isso na Akira. E tem que ser 18 anos, mano. Não tem como não ser 18 anos. Impossível. Então, vou continuar na minha listinha de coisas. Mas é um filme, desculpa. É um filme assim, se você gosta de distopia, gosta de cyberpunk, é obrigatório. Você não vai conseguir entender o resto das referências do universo cyberpunk ou com distopias. Distópico, isso. De universos distópicos, sem assistir a Akira, entende? Akira tem que estar na lista, né? É obrigatório. Obrigatório. E eu nem sei se tá mais na Akira. Tanto é que foi o primeiro que eu falei, porque... Sai daqui. Porque falar de distopia e não falar de Akira é um pecado, cara. Então, eu era obrigatório disso. Então, como eu tava continuando da lista... No programa anterior, fui expulsado porque eu não assisti Senhor dos Anéis. Aí agora, só porque eu não assisti Akira, eu tô querendo expulsar de novo. Ninguém expulsou. Tem que assistir tudo. Tem que assistir. Se quiser continuar nesse podcast, tem que assistir. Fazer uma lista das coisas. É meio que lei, mas continuar assistindo mesmo assim. Mas continuem ouvindo mesmo assim, porque ainda tem muita coisa que também é obrigatória, assim como Akira. All those moments will be lost in time, like tears in rain.
Mas continua aí, O continua próximo não é tão obrigatório, tá ligado? É porque eu gosto muito do filme, mas só que o filme é mais obrigatório em questão do cinema em si, tá ligado? Que é o Laranja Mecânica, Clockwork Orange, do Stanley Kubrick, o grande gênio, que é baseado no livro do Anthony Burgess, eu acho que é assim a pronúncia, eu não sei. O livro é de 62, mas o Kubrick só adaptou ele em 71, que até mudou coisa pra caralho no final, né? Típico do cara, muda tudo nos filmes. Mas fica bom, se pá até melhor. Enfim, o filme se passa na Inglaterra, pelo que dá pra ver, na Inglaterra distópica, né? Já passou um tempo e tudo mais. O mundo tá muito violento, tá meio que dominado pelas gangues e os adolescentes rebeldes e delinquentes. E o principal da história é o Alex Delarge, né? Que ele é de uma dessas gangues, mas só que entre todas essas delinquências dele, ele é pego. E o sistema tá mudando a forma penitenciária, saca? Meio que ele tá pegando eles pegam o Delarge e ele é o primeiro a participar do experimento de reformar a pessoa. Acho que essa é a palavra que pode se dar, com umas coisas bem filhas da puta, que falar também vai entregar a história. Mas uma lavagem cerebral, né? Isso, lavagem cerebral. Tem bastante coisa de lobotomia, inclusive. Mas é um clássico, é obrigatório também de ser assistido. É bastante violento e tudo mais. Tem proibido em diversos países, inclusive há até pouco tempo, né? É um clássico. E não é tão distópico assim como o Akira, que eu acabei de falar, mas dá pra ver essa coisa, principalmente quando ele é pego pelos PM. Quando ele é preso, dá pra ver toda essa parte de trama política e tudo mais, saca? É muito bom o filme, é muito bom, merece ser assistido. É da hora que, tipo assim, tem uma cena que eu acho que o Alisson queria falar isso, que é copiada em vários lugares da cultura pop, que referencia, que é a cena da margem do rio, né? Que é na margem do rio. Sim. Que ele começa a bater em todo mundo da própria gangue, né? Isso, tem uma cena maravilhosa. Acho que até o Simpsons fez uma versão disso, né? Os Simpsons fazem milhares de versões de... Teve um dia que nos Simpsons os caras estavam lá junto assim, eles. Nós adoramos fazer o velho entra e sai. E aí eles iam lá naquelas portas que abrem, sabe, que proximidade. Aí ficava entra e sai, entra e sai, entra e sai. Acho muito engraçado. É referência direta, porque o velho entra e sai no Laranja Mecânica é o velho entra e sai mesmo. Entra e sai. Do modo bíblico falando, né? Do modo bíblico falando. Os Simpsons fazem milhares de referências. Sim, tem outra coisa no filme que acho que é legal também, acho que tem no livro, que eles criam essas gírias próprias, né? Dos queridos druguezinhos, né? Filme. Isso eu acho legal porque deixa bem claro mesmo esse bagulho de distópico, que mostra que o tempo passou e tem novas gírias, são novas gírias bem loucas de ser usadas, tá ligado? Que não é coisas que na época que o filme lançou, não tinha nem palavras semelhantes a isso. No livro, inclusive, tem até uma lista de todas as gírias que falam, como tipo um dicionário explicando quais as gírias são. Sim, tipo o que eu falei agora, os drugs, que são meus manos, tá ligado? É muito louco, mano. Moloco, inclusive, é uma das gírias. Tem uma coisa também que, na época que lançou o filme, foi meio que um choque, né? Porque acho que o nível de violência, ou como ele lidar com violência, nunca tinham visto, né? Foi meio que um baque pra todo mundo, né? Foi proibido no Brasil também, se eu não me engano. Veio depois de 10 anos o filme pra cá. Tem uma cena de estupro ao som de Signe Rain. Só isso, né? Chocante. Bastante chocante. Não é a única cena de estupro também que tem no filme, né? Mas sei lá, tipo, eu acho assim também. Se você é jovem, gafanhoto e tá começando a ver cinema agora, mano, talvez você assiste e ache um porre, entendeu? Pelo, sei lá, costume de ver isso hoje em dia. Eu acho normal. que vai. Então, eu acho melhor, se você tá afim, ler o livro, ver o que você acha, e aí talvez se empolgou com a história, você vê o filme pra se ambientar melhor também sobre a situação do ambiente do filme, sabe? Porque é isso sendo um pouco de todos os filmes do diretor Kubrick, que é o diretor de Laranja Mecânica, que é cansativo você assistir hoje, sabe? Tipo, pra época foi foda, mas... Não, depende do repertório da pessoa, velho. Sei lá, pelas linguagens de hoje, principalmente os moleque de 15 anos ou 16 aí, até mesmo da nossa idade, eles conseguem assistir de boas, sem ficar cansado, sabe? Então, por isso que eu falo, o mesmo livro... a mensagem do
A mensagem final do filme, cara, mesmo que fique cansado ao decorrer dele, no final não vai conseguir ter esse cansaço, mano. É muito foda, velho. Se você for pelo menos 1% do crítico em assistir o filme, você vai sentir a mensagem que passa no final. É muito foda, velho. O fã-clube do Kubrick deve estar querendo me matar agora, depois de falar tudo. Inclusive eu gosto muito de Kubrick também. Eu acho que é muito inválido o que você disse, tá? Eu não acho inválido, não. Eu acho. Eu concordo até, porque... realmente, muita coisa diferente. Mas enfim, continuando, né? Continuando o que eu estava falando da minha lista com as coisas que todos merecem assistir, porque em questão de distopia tá um pouco forte. All those moments will be lost in time, like tears in rain. O próximo seria Mad Max. Mad Max também é um clássico. Um clássico não só em questão de filme, mas um clássico dos efeitos práticos, mano. Se você quer ver coisas reais explodindo, veja Mad Max. Tipo, o primeiro filme foi de 79, inclusive todos foi pelo George Miller. Não teve efeitos, nada. Era tudo efeitos práticos, porque o orçamento era muito baixo. Viu que foi feito um filme nas coxas, praticamente, mas saiu foda. Pra época, eu fiquei sabendo que foi um filme com menor valor, né? Isso, possível, que ganhou mais dinheiro. Ele é o filme, não é o filme da época. É o filme com maior... que ganhou mais dinheiro com menor orçamento, tá ligado? E merece totalmente. Não é não. Atividade Paranormal ganhou, eu acho. Atividade Paranormal, verdade. Mas pra época, acho que bastante tempo, né? Foi acho que o filme com o menor orçamento que mais teve lucro, né? Sim, 79. Foda, mano. O próprio George Miller pegou o carro dele e explodiu no bagulho pelo filme, tá ligado? Ele pegou o carro dele, sabe o que é da pelo seu filme? Gente, teve um monte de gente que se machucou pra caramba, quebrou perna, quebrou um monte de coisa. Caraca, eu não sabia não. Gravaram na Austrália, né? Gibson saiu com os 3 filmes foram na Austrália, os 3 primeiros. Me explica aí a história do Mad Max. Pelo primeiro filme, né? Cada filme já tem um plot totalmente diferente. O primeiro pelo distópico assim, você sente pouco a trama da distopia aparecendo nele, que ao decorrer dos filmes vai aumentando isso e vai vendo que o mundo tá se acabando cada vez mais, tá ligado? Que no primeiro, o Max Rokatansky, cara, o nome desse cara é foda. Max Rokatansky, ele é um guarda, tá ligado? Um guarda metropolitano normal, que é obrigado a fazer as rotinas de sempre, com pessoas com gangues e motoqueiros, rebeldes e o cara quatro no mundo, mas até que ocorre um acidente. Esse acidente faz ele virar um puta do anti-herói desse mundo distópico. Esse é o plot do primeiro filme, mas o segundo, que é de 81, também dirigido pelo George Miller, já dá pra ver a loucura no mundo, tá ligado? Já fica meio implícito que o problema com os filmes, que a falta de água e a falta de combustível que dá essa desolação no mundo. Que é quase a mesma coisa, mas começa a aparecer uns mutantezinhos e alguma coisa assim, que pedem ajuda no Max pra poder salvar um pessoal, se eu não me engano, e também pegar mais água, pegar os suprimentos que foram roubados de uma gangue de uns caras com roupas de couro muito, muito anos 80 mesmo. É muito bom o segundo, inclusive, se eu não me engano, até o melhor, na minha opinião. O terceiro não, esse é o segundo. O segundo é o melhor da franquia. Na minha opinião, é o melhor. O segundo é o melhor, não, sem dúvida alguma. É tão bom que o atual é quase uma cópia desse, entendeu? Sim, que é isso do pessoal tentando salvar uma comunidade, mano. É praticamente igual, só que no último, agora de 2015, tem uma puta Velozes Furiosos envolvido, que tem muita fuga de carro e o cara é 4. É uma road trip. Que louco. Então, o terceiro eu acho que até o primeiro é melhor que o terceiro. Eu não gosto tanto do terceiro. Mas o terceiro é muito bom também. Ninguém gosta do terceiro. Não, eu gosto do terceiro. Agora, não sei, mano. O terceiro foi tipo, agora ganhou muito dinheiro, bora fazer um filme pras cabeças, tá ligado? Falou, chama aí Cyndi Lauper, tá ligado? Cyndi Lauper? É tipo, não, a Cyndi Lauper não, é Tina Turner? Não é Tina Turner, não lembro. Nossa, errei feio, é Tina Turner. Mas eu também não tenho certeza se é ela, eu não lembro mesmo. Não, é a Tina Turner mesmo. Então, mas eu acho que é ela. Mesmo. É Tina Turner, né? É Tina Turner. Mad Max, na Cúpula do Trovão, não é? Esse mesmo, na Cúpula do Trovão. Saiu o quê?
4 anos depois, um atrás do outro. Parecia Foi eles queriam fazer meio que Goonies com Mad Max no meio. Esse eu nem lembro tanto a história dele. Eu lembro que tem umas tretas dentro de um círculo gigante. Nossa, é bem e aparece... Mas é legal, eu gosto mesmo assim. Aí aparece um cara que é o mesmo personagem no segundo, só que ele não reconhece o Max, só que ao mesmo tempo ele é um ajudante e é piloto de avião, sendo que era piloto de helicóptero, tá ligado? É um helicóptero, é uma bike ao mesmo tempo, é muito engraçado esse bagulho. Mas é ruinzinho mesmo. Entre todos é o mais ruinzinho. Sim, mas Mad Max é legal porque. Mas você falou que o primeiro não é tão distopia, eu acho que é o mais. Acho que é um do mais distopia, né? Porque eu acho tem que esse não controle, é tanto né? distopia. Eu acho que não é tanto distopia porque ainda tem muito humanidade, tá ligado? Parece que só tá mais escasso o mundo. Parece que. Não, mas tem um certo controle ainda, porque o mundo tá acabando e ele é obrigado a manter o controle do mundo, sabe? E ele não sente que isso tá mudando, e aí ele também tem que mudar, senão o mundo vai todo mundo comer, tá ligado? Porque os caras estão jogando fora da regra. Não, ele só percebe isso depois do acidente que acontece, né? Só depois, mas ainda assim, eu só não acho tão distópico, mano, porque... E aí você vê essa referência do carro, o carro dele, o V8, né? É o Você vê essa referência nesse último filme, que é o 4, feito em 2015, que ele faz a referência, tipo, tem um endeusamento, né, do motor V8 sobre aqueles... O volante dele não, eu fico com o volante V8, que é um dos garotos de guerra, começam a tretar por ele. Então, já pulando o 3, né? Assistam até o 2, depois assistam o Estrada da Fúria. Porque o Estrada da Fúria é um puta filmaço. George Miller tava dirigindo o filme O Trouxa de Happy Feet, coisas que ninguém queria ver, porque a gente sabe o potencial do George Miller. Aí ele, quer saber? Vou fazer um Mad Max de novo. Aí ele contrata o Tom Hardy. Nossa, eu esqueci o nome da... Charlize Theron. Isso, a Charlize Theron faz a Furiosa. Nossa, meio que se consagrou na cultura pop ela, porque é um exemplo de girl power fudida. Tipo, Estrada da Fúria é a Furiosa como protagonista. O Max só tá lá pra ter porque o nome dele tá no filme, ele né? Tá distanciando ele. Ele é o Robin dela, tá ligado? Porque o filme, é legal que a história ele consegue, é o que ela quer. O legal é que ele consegue ser atual, tipo, em todos os filmes, mesmo o terceiro, mas consegue ser atual na crítica, né, com todos os filmes. Por exemplo, no segundo, que eles falam sobre uma guerra mundial, sobre o petróleo que está acabando. Isso é uma coisa que isso mesmo. Hoje existe, naquela época principalmente, que foi o momento em que teve uma certa crise do petróleo dos anos 70, né? E o filme já é 81 ainda pra começar. Isso foi incrível, sabe? Isso pra época era muito importante, sabe? Eu acho que é bem unânime mesmo. Sobre o aquecimento global, essa discussão sobre o aquecimento global do momento. E aí, esse último filme, você vê até uma crítica ao consumismo, né? Porque várias marcas começam, sei lá, a ser ditas como algo profético e as pessoas sem saber o que eram essas marcas do passado, vê como deuses, né? Ou até mesmo orações. Tipo, eu quero meu McLanche para Valhalla, tá ligado? Isso daí é muito do Estrada da Fúria. E tem várias críticas também, tem críticas à hierarquia, tem crítica às mulheres também, que elas são mulheres usadas somente para procriação. Tem crítica adoidada no último Mad Max. Eu acho que é por isso que ganhou tanto Oscar. O filme foi muito premiado. O filme é espetacular mesmo. Que a história praticamente é bem parecida com a do segundo, né? O Max tá vagando pelo mundo, aí levam ele pra uma comunidade dominada pelo... Nossa, eu esqueci o nome do principal, que ele até tava no primeiro. Escalaram ele... O George Miller escalou ele de novo pra poder fazer esse novo papel. O Killer Joe. O Killer Joe, caralho. É Killer Joe, né? Não, Immortal Joe. Immortal Joe é o nome de um Immortal Joe. Killer Joe é o nome de um filme do Matthew McConaughey, mano. Foi reprisado o papel, que ele é o líder da porra. Aí depois que a Furiosa sequestra Sequestra não, né? Ela traz as mulheres dele, que as 5 noivas dele, e levam pra um lugar perfeito onde elas podem viver em paz com a sua família. Aí começa a treta toda do filme, que ele vai atrás das suas queridas esposas. Parece ser bem simples, mas quando você assiste o negócio, você vê que é foda, mano. É ação no começo. É curioso, né? Tipo, literalmente, uma
filme não para, você não consegue respirar. Não assim, para, não para, velho. E quando para, aparece aquele filho da puta daquela guitarra naquele trio elétrico, que você fala, porra, Aquela guitarra pegando que fogo, personagem cê é do... doido. Isso, mano, que puta personagem é aquele. O filme é foda, mano. Eu acho que tá fácil na minha lista dos filmes que eu mais gosto. Várias literalmente, o pessoal pensa assim, mas é pós-apocalipse, mas tem muito elemento distópico ali dentro, sabe? Tem bastante desde o elemento. primeiro. Escassez de água Menos o também. terceiro, que o terceiro é diversão. O terceiro é apenas putaria e joga fora. Mas é legal, é da hora sim o terceiro. Mas o terceiro é bem. Não, o terceiro é bem sessão da tarde, né? Sessão da tarde. É, isso mesmo. É muito sessão da tarde. É tanto que, tipo, quando eu conheci Mad Max, eu conheci pelo terceiro. Passou na Globo. Eu conheci pelo segundo. Eu conheci pelo segundo, mas eu falei, não vou assistir. Vou assistir o primeiro porque parece ser muito foda e realmente é um dos filmes que eu mais gosto mesmo, Mad Max. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Então, já falamos bastante de Mad Max, porque são 4 filmes. Falando do próximo da lista, seria o outro clássico, outro extremo clássico que todos sabem que é essa prepotência dele, que vão até fazer um remake não, é uma continuação esse ano, que é o Blade Runner do Ridley Scott, de 82, com várias referências a várias coisas cyberpunks, porque ele é um dos maiores clássicos cyberpunks. E como ele é totalmente filme, né? O primeiro filme cyberpunk, não é? Questão de cyberpunk, ele foi dos o primeiro. Eu acho que foi. Nessa época não tinha tantos filmes cyberpunks. Tanto é que o próximo filme cyberpunk foi um dos próximos, né? Foi o Akira de 88, que não tinha tanta coisa cyberpunk, não era tão visado, tá ligado? Mas é um clássico, é ótimo assistir, porque tem muito debate político dentro e dessa coisa de máquinas e tudo mais. É muito foda. Se passa no futuro que bem próximo ao nosso de agora, né? Porque em 82 não era, no futuro de lá, era em 2019, que vai ser daqui a 2 anos, que o mundo evoluiu muito e usaram robôs para poder fazer as nossas outras atividades, que eram chamados de replicantes. Mas uma empresa chamada Tyrell Corporation fez uns replicantes mais avançados que poderiam, com o tempo, conter sentimentos, saca? Aí isso poderia até afetar muita coisa na nossa vida, porque eles estavam matando gente mesmo e tudo mais. E foi necessário chamar o Harrison Ford para poder matar esses replicantes, porque ele é um assassino de aluguel, pode-se dizer assim? Acho que não, né? Porque ele era um ex-agente e tudo mais. Eu não sei como podemos chamar ele. Um assassino não é assassino, ele é um policial, ele é um investigador que... É a rota. É a rota, enfim. Que vai fazer esses novos replicantes pra poder parar com essa matança, com essa coisa de sentimentos que tava sentindo e tudo mais. O filme é muito foda. O filme, como eu disse, vai ter uma continuação que vai sair esse ano, que é o Blade Runner 2049. Vai ter o Jared Leto, vai ter o... Como é o nome dele? Que tá no Drive. Ryan Gosling também. Ele vai ser o principal do filme, mas o Harrison Ford... o Harrison Ford vai voltar pra reprisar o papel dele. E o filme é bem distópico. O primeiro cyberpunk, como acabou de dizer, tem todo esse debate político também, né? Porque o mundo não tá mais nas mãos do povo, nunca teve, na verdade, né? Mas nesse filme as empresas comandam tudo, tá ligado? Porque elas que fazem os robôs e tudo mais, e os robôs que são a evolução suprema da humanidade. É um filme que merece ser assistido, é um clássico, mano. Fudido esse filme, fudido. Só Acho que mano. Nesse filme tem uma coisa falando de negros, eu não lembro muito bem, tipo, de ter acabado. Se eu não me engano, eu não sei ao certo, mano. Mas eu sei que não tem mais negros mesmo no filme. É um detalhe que eu não parei pra perceber, se deve ter passado despercebido por mim quando eu assisti ele. E nesse segundo filme, no trailer também não tem nenhum negro. Realmente, eu não parei pra perceber, eu não cheguei a ler muitas críticas, eu só assisti o filme e pra mim não foi necessário ver resenhas depois, tá ligado? O filme se explica por si só a mensagem nele do final. Na verdade teve 3 finais alternativos, né? Sobre que foi isso, que eles gravaram primeiro, depois lançaram de novo com outro final, lançaram de outro com outro final. Foi tipo uns 3 filmes diferentes. E a última versão é a versão que é considerada pelo diretor, né, o Ridley Scott, a oficial, é a que acaba com o origamizinho, que eu não vou falar os detalhes, né, mas
Se você assistir a versão que acaba com o origamizinho, é a versão que o Ridley Scott meio que aprovou. Que foi a versão que eu assisti também, eu não cheguei a assistir as outras. Eu só assisti essa também. O filme é muito bom. O Ridley Scott tem que esquecer que é o diretor de Alien, né? O primeiro Alien. Então, que é... Só pra você ver, tipo, também... o nível que o cara foi, tipo, qual foi a estética, como é que se transformou o filme, né? Sim, o Ridley Scott sempre sabe o que faz, ainda mais quando é a questão de coisas espaciais e tudo mais, porque ele fez o Perdido em Marte, né? Também eu gosto muito de Marte. Sim, mas ele errou algumas coisas, tipo Prometheus, né? Prometheus algumas coisas ele errou. Prometheus algumas coisas erraram. Eu ia tentar defender Prometheus, mas não é tão bom mesmo, não. Teve o Alien 2, que foi até melhor do que o segundo Alien, foi até melhor do que o primeiro, também foi dirigido, apesar que ele dirigiu também Gladiador, cara, ele dirigiu uns clássicos, o Ridley Scott não é qualquer coisa. Sim, mas sei lá, como todo diretor às vezes erra, né? Eu acho que os últimos filmes dele tá bem embaçado mesmo, aquele Conselheiros do Crime, né, se eu não me engano foi dele também. Eu só lembro desse filme porque tem um puta do elenco. Também teve o Alien agora que... Esse Alien foi dirigido por ele, esse último? Esse Convenente, né, se eu não me engano? Alien Convenente, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome em português. Eu sei que foi dirigido por ele também. E vai ter uma continuação que vai ser dirigida por ele também. Que ele dirigindo o Blade Runner 2049 volte a dar se dar bem, né? Mas aí disseram que ele tá dirigindo, né? Você falou que ele não tá dirigindo. Ele vai ser produtor. O diretor dirigiu A Chegada, mano. Pô, A Chegada é um puta de um filme, velho. Dirigiu Sicário também, se eu não me engano. Sicário é dele? Homem Duplicado. O Homem Duplicado é muito foda. Ele sabe fazer uma trama fodida, mano. Ele tava até escalado pra fazer o filme do Batman antes do Matthew... não esqueci o nome dele. Pegar a direção. Matt Reeves. Isso. Ele também já foi escalado pra fazer o remake daquele filme Duna. Sim, Duna? Ele vai fazer Duna? Duna não é do Lynch, não, cara. Duna é aquele sobre... também meio distópico, né? Sobre um planeta de deserto e tem aquele vermes gigantes, não é? Cara... É isso aí mesmo. Duna... É esse mesmo. Duna, mano. Duna é do Lynch, não é do Lynch, mano. Acho que é outro Lynch, filme. Cara. Não, mano. Duna é do Lynch. Mano, de Lynch é um dos diretores. Tem as especiarias e tudo mais, tá ligado? Tem até o Sting no filme. É sério que é do Lynch, mano? Sim, mano. Não tem cara de Lynch, né? É mal louco, né? Mas é do Lynch. Apesar que eu ainda não assisti também. É um dos poucos filmes do Lynch que eu não assisti. Mas Duna é do Lynch. Esse filme parece bem popzão, tá ligado? É estranho ver coisas loucas e que você não entende, macabras, né? Mas enfim, é do Lynch. Então, o Villanueva vai dirigir ele também, o remake. Caraca, é do Lynch mesmo. É do Lynch, mano. Que era até pra sair antes do Star Wars, né? Mas só que não colocavam fé. Depois que saiu Star Wars, nossa, deu certo, vamos lançar Duna também. Só que ainda assim Star Wars. Duna, tipo, eu assisti o filme, mas eu já vi umas coisas sobre o livro, que parece que são 3 livros, né? Tipo, o filme lançou só do primeiro. Que minha vontade é ler esse livro, sabe? Porque me parece muito foda. É todo referente à questão da Guerra Fria, né? O cara faz essa paródia, né? Com a Guerra Fria, entendeu? Essa meio que faz referência à Guerra Fria, né? Que foi acontecendo no momento. Mano, eu achei fodido, tá? Aqueles vermes gigantes, mano. Eu não imaginava. Eu me sinto mal por assistir, não ter assistido Duna ainda, porque, pô, é um filme do Lynch. Caralho, mano, Lynch é um puta diretor. Mano, filme nerd é dão pra caralho, sabe? Filme de cultura pop mesmo, assim, sabe? Não é independentezinho, não, tá? Mano, não parece coisa do Lynch, mas é do Lynch, sim. É do Lynch, mano. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go. Então, esses daí são alguns, né, dos que eu acho bem fundamentais a serem assistidos. Eu ia falar de outros, né, mas só que os mais fundamentais eu já falei. Eu ia falar de Ghost in the Shell, eu ia falar também do jogo The Last of Us, que são bem distópicos. Mas eu tenho certeza que o Ren tem
uns bagulho bem legal pra falar aí também. Tem umas indicações ótimas. Que seriam o quê, hein? Fale pra nós. Poxa, mano, olha, tem muito filme assim distópico que eu acho que eu sou muito fã, sabe? Tipo, ultimamente, tirando os clássicos como 1984, né? O Admirável Mundo Novo, também são livros, que é livro, tem um filme ruim, mas tudo bem. V de Vingança, mas o que eu queria muito indicar, e que eu acho incrível, é Filhos da Esperança, né, no filme, e acontece mais ou menos, acho que em 2030, por aí, e o que aconteceu no mundo foi que todas as pessoas do mundo meio que ficaram estéril, sabe? Não nasce mais filhos, então todo mundo tá envelhecendo e não tá nascendo mais gente. E isso meio que vai criando um colapso, né? As pessoas, porque aos poucos vários governos vão caindo e dos poucos que se mantêm, que no caso que é onde acontece o filme, que é a Inglaterra, tá acontecendo uma imigração de países em massa, sabe? Então tem muita gente, sei lá, da região do Oriente Médio, da África, região da Europa continental, tentando entrar na Inglaterra, né? Que é onde acontece. E a Inglaterra, poucos países que estão com um governo ainda meio que estável, né? Só que é um governo totalmente ditatorial, totalitarista, tentando impedir a imigração desses povos para dentro do país, entende? E ao mesmo tempo que tudo está acontecendo, logo no começo do filme mostra que morre a pessoa mais nova do mundo, sabe? A pessoa mais nova do mundo morre. E ela morava na Argentina, aqui próximo do Brasil já. E aí todo mundo meio que entra num luto, sabe? O mundo tá meio em luto por causa disso. E nas escondidas, o principal, ele descobre uma menina que ela tá grávida. E tenta proteger ela, sabe? Pra tentar chegar em um local que eles falam que é meio com a esperança. Então meio que... Por isso que meio que caiu o filme o nome do filme, que é Filhos da Esperança, sabe? Que é ter de novo essa esperança de a humanidade voltar a nascer. De ter filhos novamente, né? De ter filhos novamente. Mano, esse filme é muito foda. Só pra você ter uma ideia, a fotografia desse filme é feita pelo Afonso Cuarón. Ele só é o diretor de Gravidade, Birdman e O Regresso. Verdade. 3 putas fotografias. Eu assisti só aquela cena do carro, cara, e eu fiquei... Mano, tem uma cena... que o Maurício tá falando, tem uma cena do carro, que é uma câmera sem corte nenhum, dentro do carro, numa correria da porra, sabe? Mano, você fica totalmente assustado. Caralho, como assim? Como assim? Do nada, e é logo no começo do filme, sabe? Logo no começo do filme. Pra mim é um dos filmes mais fodas que eu já vi. Se lançasse hoje, eu ainda não assisti esse filme. Acho que agora eu mesmo se de 2006, eu acho que se esse filme fosse lançado hoje, seria um impacto fodido, sabe? Com a internet, com tudo que tá acontecendo hoje na Europa, sabe? Uhum. Pra mim, indicação. Todo mundo deve assistir. Filhos da Esperança. Eu já tenho baixado há uns 2 anos, nunca assisti. Mano, você tem que correr pra ver isso, mano. Correr. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Vamos lá, outra indicação que eu tenho aqui guardado. Esse filme não é melhor que Filho da Esperança, mas também é um filme legal. Tem uma descrição legal que é Equilibrium, que no filme tem o... Como é o nome daquele ator do Batman? Christian Bale. No filme tem o Christian Bale como principal, e em um mundo também totalitarista, onde que o governo, o líder supremo da região, ele acredita que o erro da humanidade foi ter muitos sentimentos, e faz com que mostre que quem tem sentimentos é fraco, e quem tem sentimentos fracos deve ser preso ou punido se não estiver tomando também um remédio para diminuir essas ansiedades, esses sentimentos humanos, né? E aí o principal, que é o que o Christian Bale faz, né, atua, faz o protagonista, ele descobre que isso não é tão errado assim e quer meio que lutar contra isso. Ele que era um caçador de pessoas que têm esse sentimento, sabe? E isso que é legal, que ele é um meio simples de ele querer se revoltar contra o sistema, mas você vê que quando chega no final, a coisa não é tão simples assim, entende? Eu acho que é outro filme que todo mundo ia pegar na lista pra assistir, sabe? E tem eu sei que o diretor foi o mesmo do Vingador do Futuro também, né? Do Salt, que
diretor curte bastante esses bagulho de futuro e tudo mais, né? Sim. Mano, ó, lista aqui de filmes fodas, sabe? Esse também é outro que eu acho incrível. Tem pessoas que não acham tanto, que ele é um pouco fraco, tem um pouco engraçado em certas partes, mas tem um pouco também de exagero na luta, né? Porque ele foi meio que ensinado a lutar, aí ele faz algumas mentiras de luta que meio que não existe. O cara vai meio mais rápido que a bala, assim, não tem como. Cara, muito Matrix isso. E eu sempre olhei esse filme e achei que ele era bem ruim, mas agora me interessei por ele. Ele é bem só legal, pela é bem história. legal. Eu também não assisti esse filme por causa disso, que eu vi assim, nossa, esse filme não deve ser bom. Mas agora, pela história que você me falou, vai ser bem interessante. Porque é legal ver isso, porque eles colocam meio como uma religião, né? Esses caçadores meio que se parecem como padres, entende? Então é meio que essa coisa de distopia religiosa, sabe? Tem um pouco disso. All those moments will be lost in time, like tears in rain. E, mano, outra coisa que não posso esquecer de indicar aqui é Expresso da Manhã, né? Eu não sei se alguém já assistiu Expresso da Manhã. Existe um trem que dá a volta, que tem um trilho que passa pelo mundo, e num futuro distante tentam diminuir o aquecimento global fazendo tentando mudar a atmosfera, e isso acaba dando errado, e a Terra entra numa grande era do gelo, e o ser humano não consegue sobreviver na atmosfera comum. Então, os seres humanos que sobreviveram estão vivendo dentro de um trem que dá a volta no mundo, entende? E aí, nesse trem, os mais ricos vivem nos primeiros vagões e os mais pobres no último. E aí começa a história, porque não é sobre o mundo acabar, mas sim sobre essa sociedade que começa em vagões. Mano, e essas pessoas que moram no último vagão, que são meio que tratadas como desumanos, é meio bem foda, assim, passa fome e tudo mais, é meio que uma favela no último vagão, sabe? E aí eles vão e se revoltam pra tentar chegar no primeiro vagão, dominar o trem e mudar todo o sistema, porque querem fazer uma revolução. E é legal você ver essa transição, tentar chegar no final, que volta aquela discussão, né, de que nem sempre o que você procura fazer revolução vai mudar pra melhor, entende? E o percurso deles no trem que é legal. Tem uma cena que é incrível, que é uma cena no escuro, que eles encontram um monte de cara que estão meio que vestidos com óculos de visão noturna, e aí o vagão desliga as luzes e eles passam por um túnel que não dá pra ver nada, e todo mundo tem que lutar sem ver nada, e caras com visão noturna tentando bater nele. Um massacre fudido, assim, sabe? Só que a cena é incrível. Só pra você ter ideia também, o principal que faz o Chris Evans do Capitão América. Tem a Tilda Swinton também, né? Eu não vi ainda, mas eu sei bastante do filme, porque o diretor fez esse último filme do Netflix, né? O Okja. Sim, mas o filme é baseado numa HQ, eu acho que é um quadrinho francês, que é bem foda também, sabe? Coisa assim. Mas assista esse filme, é novo, acho que é de 2014, acho que não é? Tem uns 2 anos, se não me engano. Tem uns 2 anos. 2015. É de um coreano, né? Eu sei. Sim, é sul-coreano. Isso, cara é foda, ficou bem filho. Pena que no Brasil chegou um ano depois. Todo mundo sabia que o filme ia ser muito bom e não foi lançado, misteriosamente, não sei porquê. Mas o que vocês acham? Eu não posso falar tanto de Expresso da Manhã porque eu ainda não vi. Eu também não Só vi o último filme mesmo desse diretor. E agora tá na minha lista aí pra assistir nessas férias. Pra dar um pequeno tapa, agora eu queria falar de um diretor que eu gosto muito e que acho que todos os últimos 3 longas dele foram distopias, cada um com uma discussão diferente, que é o diretor, o Neil Blomkamp. Não sei se alguém conhece ele, mas ele conheço. Sim, claro. Como não conhecer? O seu primeiro longa, né, foi nada menos do que Distrito 9. Mano, Distrito 9 é tipo paixão, assim, sabe? Tipo, esse filme é muito foda. Conta a história de que alienígenas não conseguiram se abastecer e acabaram caindo na Terra e estacionaram na de Joanesburgo, que é na África do Sul. E aí o governo da África do Sul não sabe muito bem o que fazer e coloca esses alienígenas, e eles ficam ali parados, entende? Isso que é legal, já começa assim, porque não saber lidar também como que fazer com esses alienígenas estão ali começando a ficar bastante ali. Eles começam a colocar essa raça alienígena em guetos, né, em campos de concentração, pra tentar separar eles dos humanos, porque tá tendo muita briga, né, entre os dois. É legal você ver que o filme é toda uma crítica ou uma referência também ao
o apartheid da África do Sul. Eles colocam, só que aí nessa nova questão agora não é os negros e sim os alienígenas. Isso é muito foda. E a linguagem do filme é todo como se fosse documentário, contando a história do principal, que acho que sofre de alguma contaminação e começa a se transformar em alienígena, do ser humano para alienígena. E ao mesmo tempo que está acontecendo, uma empresa está tentando conseguir decifrar as armas alienígenas para poder criar armas para o mundo, assim, né? Criar armas para a humanidade. Isso, mano, é muito foda, né? Acho que é uma discussão fugida. E essas coisas só o primeiro longa dele. Depois ele fez Elysium, que é com Wagner Moura também, que é outro filme muito foda. Também é uma crítica foda sobre imigração. Tem muito essa coisa do pessoal que é ali no sul dos Estados Unidos, mexicano e tudo mais, tentando entrar nos Estados Unidos, sabe? O que acontece no filme? A terra meio que tá com poucos recursos e não, sei lá, só pobres conseguem viver aqui, tá contaminado e tudo mais. Então os ricos se juntam e constroem uma grande nave ou uma grande estação, né? Um grande país que fica rodeando até como se fosse uma lua, sabe? Que é chamada que colocaram o nome desse local de Elysium, que fica na órbitas. E lá eles vivem todos os ricos enquanto o pobre se mata aqui na Terra. E aí, por um problema numa fábrica, o principal acaba ficando contaminado e pode morrer em 2 dias. Ele se junta com uma gangue para tentar entrar em Elysium, porque lá ele acredita que tem tecnologias para poder curar as pessoas, sabe? Então ele se junta a essa galera para tentar invadir imigrante. Mano, outro filme foda. Esse é realmente foda. E é o seu segundo filme dele, entendeu? Ainda mais tem pé brasileiro lá, sabe? Alice Braga também. Alice Braga, assim. Ela também tá no filme. Outro filme, eu acho que o terceiro longa dele, que também, esse eu acho que é também um dos melhores, é o Chap. Chap é muito também bom. Tem um Chap foda que tem aquela banda que o Sr. Túlio gosta do que falar no último. Eu falei no último Network, né? E são principais, inclusive. Né? Eles são os principais. No Chap, o que acontece? A polícia de Joanesburgo, na África do Sul de novo, né? O filme dele, isso que é legal, ele quer sempre fazer referência à África ou essas críticas que realmente passam pela África. Desvalorizados, né? E aí tem essa questão, tipo, a polícia normal sempre tem certa falha, né? Por a polícia ser humana, ter erros, né? Eles criam uma polícia feita de robôs, sem erros, e para tentar acabar com a criminalidade na cidade. E é meio que também esse início tem muita referência do Robocop, né, que eles queriam fazer. Robocop era o primeiro investimento para querer fazer várias iguais a ele, né? Então tem isso também. Só que a diferença aqui é que eles constroem um robô que tem uma programação para poder aprender, né? Aprender e acaba tendo meio que um cérebro, né? Vamos dizer. Só que em software. Só que esse robô que tem a capacidade de aprender, ele acaba sendo sequestrado por bandidos, né? E acaba sendo criado por esses bandidos, ou essas pessoas com outros valores, né? Que o filme meio que tá. E ele acha que aquilo é o certo, e acha errado. E essa é a discussão sobre o que é humano, como é que é o aprendizado. Será que o que ele aprende realmente é o errado? É totalmente essa discussão de pessoas que crescem na vida com um certo intuito de ser o certo e descobrem que às vezes nem é isso. Ou às vezes não é... Ou nem tudo é tão preto no branco, sabe? E outra discussão que coloca no filme é sobre sobre o que é ser vivo, né? Um ser inteligente, porque ele é artificial e ele tá aprendendo igual um ser humano. Isso é legal. E ele sofre igual um ser humano. Mano, e quando ele sofre, você sente a mesma dor, você sente a mesma empatia que um humano comum. E ele não tem expressão, porque ele é um robô. Isso que é foda. Caramba. Então o filme, acho que, mano, é foda. E é muito foda. E ele tem aquela voz de criança, você vê que ele tá aprendendo, mano, é uma criança. Dá muita dó pela inocência que ele tem, né, como robô. Desse filme eu só assisti só uma partezinha só, não assisti ele completo. Mas ele me chamou bastante atenção. Tem que anotar o nome desse diretor, mano, que ele só lança coisa muito foda. Tanto que agora, acho que ele começou a lançar curtas-metragens na internet. Esses curtas-metragens na internet não são tão distopias, né, como os outros 3 filmes, mas
Mas também são foda, né? Também são curtas muito fodas. Quem quiser dar uma olhada, procura pelo Neil Blomkamp e a produtora Oats Studios. E essa é uma das indicações, né? Eu teria muitas outras indicações aqui, como Black Mirror e toda a série inteira, mas, mano, vamos pro próximo aí, né? Quem é que quer falar agora? Agora no caso sou eu, né, Victor. E o meu é um pouco mais focado nos quadrinhos, assim. Eu acho que não são tão conhecidos, tipo, a história em si. Vou começar pelo Injustice, o quadrinho, não o jogo. E vou falar do ano 1, que é o melhor, porque os outros é muita enrolação. O quadrinho começa com o plano do Coringa de destruir Metrópolis com uma bomba e tudo mais. Só que o plano dele vai mais além disso. Ele coloca, dá uma droga pro Superman e nisso ele vê a Lois Lane como o Apocalipse, o grande inimigo do Superman, né? E os batimentos cardíacos dela tá ligado à bomba de Metrópolis. E aí, tipo, no momento que o Superman acaba matando a Lois Lane, a bomba explode, destruindo toda a Metrópolis. E um detalhe interessante é que a Lois Lane tava grávida. Nossa. Aí depois do Super-Homem. Isso, exatamente. Ele tinha chamado, no quadrinho mostra que ele tinha chamado até o Batman pra ser padrinho, e isso não mostra no jogo. Depois disso ele tá lá putaço e ele vai atrás do Coringa. E aí numa cena bem ícone, ele atravessa o braço no estômago do Coringa. Nossa. Aí depois... E o cara que não matava ninguém, né? Exatamente. Aí tipo, depois disso ele foi afetado mentalmente. E aí agora ele decide fazer justiça com as próprias mãos. Tipo, é do meu jeito e do meu jeito o mundo vai ser bom. Ele começa a ter esse pensamento. Um dos primeiros grandes feitos dele, ele foi no Arkham Asylum, né, no asilo de Arkham, e tipo, ele ia soltar todos os bandidos. Os que ficassem do lado dele iriam viver, e os que não apoiassem, não seguissem as ordens dele, ele ia matar. E aí, tanto é que o Batman vai lá, tenta impedir ele com o Robin e o Asa Noturna, e tem uma cena meio controversa que o Asa Noturna acaba morrendo, né? Não vou dar spoiler de como e nem quem foi, mas é bem, bem tosco. E aí, tipo, no quadrinho você vai vendo que a cada momento, cada ação autoritária do Superman, ele vai ficando sedento por poder, ele vai ficando cada vez mais FDP, sabe? Bem ditador, ele vai começando, você vai vendo ele subindo os degraus, assim, pra ser um ditador. Uma coisa bem interessante que eu notei nos quadrinhos, logo no começo, quando o Superman ainda é meio que bonzinho, tem uma estátua dele em Metrópolis, que tipo, ele tá erguendo o planeta Terra, assim, segurando ele. E já no jogo, no futuro, essa estátua é totalmente diferente. É tipo o Superman pisando em cima da Terra, ele tá ele tá em cima da Terra, sabe? E é bem interessante essa mudança sutil aí. E durante o ano 1, que é o melhor ano, pelo menos pra mim no quadrinho, é que tipo, ele vai caçando todos os vilões e heróis que se oporam a ele, né? E aí, uma das mortes mais impactantes é a do Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde, ele tem todo aquele discurso esquerdista dele e tudo mais, e ele tenta convencer o Superman do contrário, e aí a gente vê a morte do Arqueiro Verde em primeira pessoa. E é bem impactante essa cena. E aí ele, no finalzinho do ano 1, ele instala o regime autoritário do Superman, né, sobre o mundo. Aí tipo, tem que ser, segue minhas regras, senão você morre. Mas aí ele tem tipo o exército, tudo fica a favor dele, é isso? Uhum. Deixa eu contar uma parte interessante. Tipo, cada um dos aliados dele, por exemplo, vai o Superman na Casa Branca, eu acho que a Mulher Maravilha vai nas Nações Unidas, alguma coisa assim. Tipo, cada um dos aliados dele vai em uma parte do mundo que tem, tipo, o controle do governo, né?
E ele faz ameaças. Tipo, ele deixa a Casa Branca à mercê dele. E aí, tipo, não tem como o exército fazer nada, que o cara é imbatível. Ele dá uma demonstração de poder dele, né? Tipo, não dá pra jogar bomba atômica, que também ele pode chegar lá e tirar só, tá ligado? O cara exatamente. Não é tão fácil de derrubar. E é interessante que ele pensou bem. Ele não só falou assim, ó, vou tomar controle do mundo e dane-se. Não, ele foi em cada local de governo, assim, tipo Casa Branca, Nações Unidas, pra falar, pra deixar eles à mercê dele mesmo e mostrar que ele não tá de brincadeira mais. Aí ele tem tipo aquele pensamento, se não for do meu jeito, o mundo não vai sobreviver, tem que ser do meu jeito, que assim as coisas vão ser boas. Ele acha que tá certo nas ações dele. E diferente do jogo, ele mostra um pouco mais dos discursos políticos, sabe? Tem muita coisa interessante que quando você pega pra ler assim, você fala, caraca, mano, não esperava isso em um quadrinho assim, baseado em um jogo, tá ligado? Uhum. Cara, é foda. Eu lembro que no desenho do Liga da Justiça também tinha algo parecido, não tinha? Tinha, não principalmente no... Que era sobre aqueles super-homens, Supermans brancos, né? Todos vestidos de branco. Ah, sim, os Lords da Justiça. É bem... Sim. Tem vários androids do Superman. Fodida. Eu lembro que... tem outro quadrinho também, tem outro HQ do Superman que é tão autoritário quanto, né? Sempre colocam ele, que é o quadrinho que ele vira... que ele é comunista, não é? Entre a foice e o martelo. Soviético. Que eu sei, pelo que eu entendi, que no lugar de ele cair nos Estados Unidos, ele acaba caindo na União Soviética, na Rússia, e aí o mundo, com a força dele, o mundo vai virando cada vez mais comunista. Aí ele parece que vai e vira presidente da União Soviética e cria um grande regime, né, sobre o mundo. Isso. Pelo que eu entendi. É que, tipo, por causa dos poderes dele, ele Batman. acaba virando um símbolo. E como ele não cresceu com os valores americanos, ele cresceu com os valores soviéticos. E aí ele vira um símbolo pro pessoal da União Soviética. Todo mundo olha ele como um exemplo. Tipo, caramba, esse cara... Esse cara é o foda, ele é o regime, né? Exatamente. Que é bastante... eu lembro que tá até um Batman, né, que é alternativo, que também é russo, que é meio contra ele. Isso. Ele junto com o Lex Luthor, que planeja derrubar o Superman. Luthor é americano ainda, né? Lex Luthor é americano, então ele tenta derrubar ele. Isso. Ele se junta com o Batman pra fazer o plano. E aí também tem a Mulher Maravilha do lado do Superman. Aí pronto, aí fodeu tudo. Aí fodeu tudo. Exatamente. Tem outro ser que bate de frente na Terra. Eu achei que só Maravilha. É que eu não li isso, assim, tipo, tem um pouco de resumo de quem já leu. Eu também não cheguei, eu não consegui encontrar ele pra ler completo, mas eu já vi uns resuminhos aqui e ali. É outra história que acho que todo mundo que devia dar uma procurada, né? Acho que eu vou dar uma procurada sobre. Verdade. Parece bem foda. Inclusive, entre a foice e o martelo... É bem comunista. Entre a foice e o martelo, a DC Comics, ela tá querendo fazer uma adaptação dela para as animações, futuramente. Nossa, isso seria muito foda, mano. Se eu não me engano, também eu acho que a Panini vai relançar aí qualquer dia. Tava vendo lá um negócio, se eu não me engano, essa é uma das histórias mais pedidas, assim, pelos fãs e talvez podem relançar aqui no Brasil. Verdade. Cara, imagina, tipo, o símbolo dos Estados Unidos, que hoje em dia, tipo, era os Estados Unidos em pessoa, a máquina que não para. Soviética, mano. Todo mundo chamava ele de escoteiro. A versão soviética tipo, teve que se reorganizar tudo, né? Verdade. Fudido. Tanto é que, tipo, o Superman tinha meio que um slogan, né? Tem que fazer pelo jeito americano, alguma coisa assim. Ele fala que luta pelo jeito americano. E aí você pega essa história que é na União Soviética, que é totalmente contrária às ideias dele, de que ele foi criado e tal. Eu acho foda. Eu achei foda. É 2003, que coisa... Já é um pouquinho antiguinha já. Foda. E você tem outra indicação na gaveta? Então, eu tenho um outro quadrinho, que é da DC Comics também. É recente, que é o Corrida Insana. Corrida Insana? Isso. É tipo... Como é que ele é? A DC Comics começou a lançar quadrinhos baseados nos desenhos da Hanna-Barbera. Só que, tipo, totalmente diferente. Totalmente digitalizado e mais adulto. E o Corrida Insana nada mais é que uma versão do Corrida Maluca. Certo, mas aí como é desse versão DC? Então, ele você pode ver que ele tem muita inspiração no Mad Max, principalmente nos carros e tudo mais, e na ambientação. E a história dele é assim. O mundo foi atingido por uma praga, e aí uma personagem
onipresente e onipotente chamado Narradora começa a coletar várias pessoas ao redor do mundo para participar de uma corrida, e quem ganhar, se não me engano, são 10 circuitos. A pessoa que ganhar esses 10 circuitos vai ser levado para a Utopia. Utopia nada mais é que um paraíso onde que não foi atingida essa praga. Mas quem ganhar essas corridas vai para essa utopia. Essa utopia chega a mostrar como é que é? Não. Eles são tipo obrigatórios a correr? Você é obrigatório a correr porque tipo o mundo tá destruído, você só tem uma chance. Aí ela meio que manipula as pessoas durante as histórias. Tipo, tanto é que ela mesma cria alguns conflitos entre os personagens. E isso meio é que fosse um reality show pra ela. Só que nem chega a mostrar ela. Foda. Outro detalhe interessante é que todos os carros são cientes. E eles têm uma ligação com os corredores. Caralho. Foda, mano. Pra quadrinhos, foda. É bem interessante que ele foge um pouco da infantilidade do Corrida Maluca. Só que ainda tem a mesma premissa da história original. All those moments will be lost in time like tears in rain. Eu tenho uns filmes que eu até indicaria, mano. Outro que eu esqueci de falar é o Doador de Memórias. O Doador de Memórias também é um foda. É que de quadrinhos, mano, eu não lembro de poucos. Tipo, acho que quadrinho foda que tem um pouco de totalitarismo, chega a ser um pouco também de distopia. É tipo uma distopia real. É aquele quadrinho Maus. Já leu? Não, esse daí eu não cheguei a ler. É aquele que é meio que uma paródia com... Como é que paródia? Pode dizer, é tipo faz referência, né, ao nazismo sobre os judeus e que os ratos na história é os judeus e os gatos são o nazismo, sabe? Tipo... Eu acho que, pelo que você tá falando aí, eu acho que eu já ouvi falar dele, mas não cheguei a ler, mano. Mano, é muito foda, sabe? Tipo, eu acho muito foda, tipo, uma das histórias, assim, incríveis, principalmente de distopia, sabe? Mas, mano, tipo, isso, eu né? conheço muito anime distópico, só que quando eu assisti a maioria, quando eu tinha 12, 13 anos, aí eu não lembro muita coisa, tem que reassistir, mano. Mas é isso, a gente fez uma lista aqui enorme, né, de mundos e universos distópicos, ou até mesmo pós-apocalípticos, né, que, mano, daí é o quê? Daí pelo menos uns 2-3 meses de coisas pra assistir, quem assiste de muita Verdade. coisa, sabe? Muito obrigado, galera, muito obrigado por ouvir até aqui, foi difícil, né, hoje esse foi um dos maiores podcasts que a gente já fez, e bora então pro Jabá. Vitor, qual que é o seu... Então, manda aí como é que faz pra te achar, como é que eu te ver. Vocês podem me achar no Facebook, Vitor Amorim, o que tem a capa do Engenheiros do Havaí, fácil de achar. E no Instagram, Vitim_Amorim, também é bem fácil de achar. Me segue, eu sigo de volta. Certo. E você, Túlio, como é que faz pra te achar aí? Então, eu acho que é bem suficiente, porque é a rede social que eu mais uso. O Instagram. Vocês entrando lá no Instagram vai ter todas as minhas besteiras, as minhas postagens tão legais, que é Túlio_... Não, Túlio não, né? Na verdade, meu nick do Instagram é uma bosta, mas é T_L_O__. É um trampo escrever, mas vocês vão conseguir entrar lá. Só seguir que tá... Talvez eu siga de novo. Alisson, e você? Qual que manda aí o jabá de como faz pra te encontrar, onde te achar. Se quiser lá seguir no meu Instagram, não tô nem fazendo muita coisa no Instagram, mas se você quiser me seguir pra eu seguir você e saber o que você faz, segue lá, @Alisson9198, e o meu Twitter é @MundoDoColastra. E é isso, galera. Muito, muito obrigado. Se você realmente gostou, segue a gente lá no Twitter, como Toque Coelho, no Instagram, tá? Como Toca do Coelho Oficial, na página do Facebook, ó, Toca do Coelho. E a gente também tá com o Medium, que é o nosso blog. Se quiser dar uma olhada nos artigos que temos lá, super interessantes. Temos artigos falando sobre cinema latino, sobre videoclipes, mano. Dá uma olhada lá, tem textos bastante interessantes. E agora tem um grupo também. A gente tem um grupo, se quiser postar notícia, fazer debate,
seu filme preferido, saber a opinião dos outros, vai estar aí tudo no post do podcast, o link pra ir entrar no grupo. Qualquer um é bem-vindo. Só que dá uma olhada nas regras lá, viu? Antes de comentar. É isso, galera. Muito obrigado e tchau. Tchau, galera.